Oi, turma. O livro Porquê da Vida, Leon Diniz. Hoje nós vamos para a segunda carta. Lembram que a carta é entre a Maria da Rússia e o Lavater, tá bom? Então vamos lá. As necessidades experimentadas pelo espírito durante o seu desterro no corpo material, ele continua a senti-las depois de o abandonar. Então, acabei de falar isso lá na Palavras de Vida Eterna, né? O espírito, ele sente tudo, o que acontece com o corpo dele na hora que ele está desencarnando, né? A felicidade, para ele, consistirá na satisfação dessas necessidades. A condenação resulta na impossibilidade de satisfazer seus apetites carnais no mundo espiritual, onde, então, se acha. Então, alguns ficam infelizes quando chegam no plano espiritual, porque eles querem a mesma mordomia que tinha aqui, principalmente quem tinha mordomia, né? Então, chega lá, se acha um rei, né? Cadê meus súditos? Cadê o meu reinado? Né? Aquele que bebia fica procurando a cachaça dele. Então, alguns ficam infelizes porque estão ali iludidos ainda com o mundo material. Acha que lá vai ser do mesmo jeito. Tais necessidades constituem-lhe uma condenação, pois somente ficaria satisfeita se pudesse saciá-la. Então, quando chega no plano espiritual, alguns não querem ficar lá, né? Então, eles se recusam, inclusive, às ajudas que vêm. Alguns têm pessoas que oram por eles, tudo. Então, eles têm condições, inclusive, de serem socorridos, bem aceitos no plano espiritual. Mas não querem ficar. Eles relutam e falam, não, o que eu quero não tem aqui, então eu tô indo embora, né? E ficam como errantes aí no plano espiritual. Eu quisera poder dizer a toda a gente, analisa o caráter de tuas necessidades, dá-lhes o verdadeiro nome e depois pergunta a ti mesmo, serão tais vícios admissíveis no mundo espiritual? Então, ele coloca a gente para pensar que hoje, aquilo que a gente mais gosta, a gente vai ter no plano espiritual quando a gente for para lá? Então, se preparem, né? Porque se lá não tem, então a gente já começa a diminuir a dose aqui para chegar lá não fazer tanta falta, né? Podem achar em tal mundo sua legítima satisfação? Olha, e caso possam ser aí saciados, serão eles, porventura, daqueles que o espírito imortal não sinta profunda vergonha em confessar honrosamente que os tem e deseja satisfazê-los em face dos outros seres espirituais e imortais como ele? Já pensou a pessoa que é fanática por sexo, um drogado, né? Uma pessoa viciada em jogos. Como que fica quando chega lá do outro lado? Doido para fazer coisas que aqui ele fazia a rodo. Chega lá falando para ele, não, mas aqui não é permitido, aqui não é necessário, aqui não tem isso. Eu acho que a pessoa deve dar um baque nela, ela fala, eita, e agora? Eu dou risada, gente, mas eu sou uma, eu sou viciada em comer. Eu já fico imaginando, já pensou lá, não vai ter nem um bolinho? Hoje mesmo pedi para minha vizinha aqui, falei, faz um bolinho de cenoura para mim. Então, assim, a pizza, né? Chega lá, cadê? Não tem pizza, não? Como é que fica? Então, a gente brinca com isso, mas o negócio é sério. A gente vai chegar no plano espiritual pedindo coisas que a gente fazia aqui até não querer mais, e aí? Lá não tem iFood, não. Como é que faz? A necessidade de satisfazer aspirações espirituais de outras almas imortais, de procurar os puros gozos da existência, de inspirar a certeza da continuação da vida depois da morte, de cooperar por esse meio no grande plano da sabedoria e do amor supremos, o progresso adquirido por essa nobre atividade, tão digna como o desejo desinteressado do bem, permitem às almas a aptidão e o direito de serem recebidas nos grupos ou círculos de espíritos os mais elevados, os mais puros, os mais santos. Então, quando você tem uma conduta melhor, você vai ser recebido por espíritos mais superiores que vão te auxiliar na chegada no plano espiritual, né? Eu lembro que eu li, acho que foi Violetas na Janela, se eu não me engano, onde a Patrícia falava, né, que as pessoas que chegavam no plano espiritual eram recolhidas com uma sopinha. No nosso lar também tem isso, né? A parte do André Luiz no hospital. A água, né? Então, quer dizer, lá é regime, gente. Quem for que nem eu, assim, que come pra caramba, maneira aí, vai maneirando para chegar lá, não dá abstinência. Que lá é uma sopinha, uma água, é bem leve.
E é tudo plasmado, né? Não é nada material denso como é aqui. Quando tivermos, ó veneranda Senhora, a íntima persuasão de que a necessidade mais natural que pode nascer numa alma imortal é a de aproximar-se cada vez mais de Deus e de assemelhar-se ao Pai de todas as criaturas, quando essa necessidade predominar em nós, então nenhum receio deveremos nutrir a respeito do nosso futuro. Ao ficarmos despojados do corpo, essa espessa muralha que nos oculta o Criador. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo medo do que a gente vai encontrar lá do outro lado. Porque nós vamos saindo fora dos vícios que nós temos, né? Então, para nós é só uma passagem. É como se a gente estivesse indo visitar, né? Fazer uma viagem para um outro lugar que já é conhecido. Então, a gente vai chegar na certeza do que a gente já vai encontrar, né? Quando vocês fazem uma viagem, por exemplo, né, eu tenho familiar em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então, quando eu vou viajar para lá, eu já não tenho mais receio nenhum, eu já sei a estrada que eu vou pegar, eu sei as ruas que eu vou encontrar, as pessoas que geralmente tem ali naqueles bairros onde eu visito meus parentes. Então, eu sei mais ou menos o que está me esperando lá. Agora, quando eu nunca fui em determinado lugar, aí para mim é todo um mistério, né? O que será que tem lá? Como será que as pessoas vão me receber? Será que tem lugar para dormir? Será que tem lugar para comer? Né? Mas para o plano espiritual, para ele não ser esse bicho de 7 cabeças para a gente, é simples. É isso aqui, é estudar, né? Porque saber, na verdade, nós sabemos. Quando a gente vem para cá, a gente esquece. Mas nós sabemos como é que é lá, porque lá é o nosso verdadeiro lar, nossa verdadeira casa. É que é dado para a gente o esquecimento, a bênção do esquecimento. Porque se a gente não esquecesse das barbaridades que a gente faz também, só Deus, viu? Aí não ia dar para recomeçar, né? Esse corpo material que nos separa dele será decomposto e o véu que nos tolhia a vista do mais santo dos santos será rasgado. O ser adorável a quem amávamos sobre todas as coisas terá então com suas esplendorosas graças livre entrada em nossa alma, sedenta dele, e que então receberá com alegria e amor. Desde que o amor de Deus seja o maior de nossa alma, esta, por obra dos esforços empregados para se aproximar e se assemelhar a ele, em seu amor vivificante da humanidade, essa alma desembaraçada do seu corpo, passando sucessivamente por muitos graus para aperfeiçoar-se, cada vez mais subirá com assombrosa velocidade até o objeto de suas mais profundas veneração e de seu amor ilimitado até o inesgotável manancial, único que poderá satisfazer todas as necessidades e aspirações. Nenhuma vista débil, enferma ou coberta de névoa poderá fixar-se no sol. Do mesmo modo, nenhum espírito impuro, envolto na névoa formada por uma vida exclusivamente material, poderá, embora libertado do corpo, suportar a vista do mais puro sol dos espíritos em sua esplendorosa luz. Não poderá ver esse foco de que partem raios de luz e de sentimentos infinitos que penetram todos os recessos da criação. Quem melhor do que vós, Senhora, saber que os bons são atraídos para os bons, que as almas elevadas sabem gozar da presença de outras almas delicadas? Então, assim, os bons vão ser recebidos pelos bons, os maus vão ser recebidos pelos maus. A gente vai orar, né? De repente eu tenho lá um primo, um irmão, sei lá, alguém muito querido que desencarna. Para mim ele era bom, né? Mas para outras pessoas ele cometeu excessos, né? Inclusive atos violentos. É lógico que o plano espiritual mais atrasado vai estar esperando por ele lá, porque ele é bom para mim, mas ele não foi bom para todo mundo, ele não foi um cara legal, em geral, na vida dele, né? Então, o plano espiritual inferior está lá, aguardando a chegada dele, né? Os irmãozinhos lá que obsediavam ele, tá tudo esperando a chegada dele no plano espiritual. Só que, para mim, ele foi bom, então eu fazia prece para ele. Tô lá, eu fazendo prece para que os amigos espirituais recebam ele, para que ele seja perdoado, para que o espírito dele seja, né, bem recebido, tratado, que ele tenha condições de entender tudo o que aconteceu com ele, né, patati, patatá. Bom, enfim,
por conta da minha oração, os amigos espirituais mais elevados até vão perto dele para tentar ajudar, né? Mas chegam lá, é passado toda a história do cara e aí vai ver que ele tem mais maldade do que bondade. Então não, deixa ele lá penando um pouquinho para ele aprender, para ele sentir o que ele fez, para ele se arrepender do que ele fez de verdade. Aí nós vamos ajudar. Agora não, as maldades que ele fez, ele estava sendo obsediado, tudo, mas era mais palhaçada, era coisa assim, leve. Aí, através da minha prece, eu posso até salvar esse distinto lá do outro lado, através de um socorro com a equipe espiritual. Tá vendo como é que é? Né? Então, ninguém perde nada por ser bom. Se a gente é bom, não precisa nem de prece. A gente já vai com passagem reta para um lugar onde pessoas boas vão nos receber, espíritos bons vão nos receber, né? Quem for conhecedor da vida e dos homens, esse que muitas vezes se tem encontrado na sociedade com aduladores pouco recatados, com efeminados e pessoas sem caráter, pressurosas, sempre em fazer sobressair a palavra mais insignificante, a menor alusão para mendigar favores, quem conhecer os hipócritas que buscam cuidadosamente penetrar o pensamento dos outros para interpretá-los em sentido contrário ao verdadeiro, esse homem superior, digo, deve saber como e quanto essas almas vis e escravas se sentem subitamente feridas e trespassadas por uma simples palavra pronunciada com firmeza e dignidade. E como ficam elas confundidas ante um olhar severo que lhes faça sentir que são conhecidas e julgadas pelo seu justo valor. Quão penoso lhes é, então, suportar a presença de um homem honrado. Então, aqueles que não são bons, quando vê um espírito bom chegar por perto, ele se sente envergonhado. Não tem como, ele sabe que errou. A gente, no fundo, tem a consciência ligadinha no 220, a gente sabe quando erra. E aí, quando aparece um sábio, uma pessoa mais inteligente, mais capacitada perto da gente, a gente baixa, não tem como. Nenhuma alma vil e hipócrita pode sentir-se bem ao contato de uma alma nobre e enérgica, que lhe penetrou os sentimentos. Então, treme, né? A base treme. A alma impura que deixou o corpo deve, por sua natureza íntima, como que atuada por força oculta e invencível, fugir à presença de todo ser puro e luminoso, a fim de lhe ocultar tanto quanto for possível as imperfeições que não pode esconder de si e das suas iguais. Então, como eu falei, a gente chega no plano espiritual. Tem os nossos vícios, né? Eu, por exemplo, o vício de comer. Chego lá, não tem comida, não tem iFood. Bom, então eu vou procurar esse iFood em outro lugar, porque eu não vou aceitar ficar ali. Tô brincando, né? Lógico que chegando lá eu vou me comportar, que ai de mim se não me comportar depois de tanto estudo. Mas se eu fosse rebelde, vou chegar lá, não tem iFood, eu falo, não quero ficar aqui, né? Esse lugar não me pertence. Aí chega uma pessoa e fala, olha, Patrícia, você comia de segunda, terça, quarta, quinta, você não parava de comer, você comia o dia inteiro, você comia doce, salgado, fritura, lanche. Aí eu vou virar pra ele e falar assim, ué, já sabe tudo da minha vida, mas eu não quero saber de você. Eu não tô nem aí para aquilo que você tá falando. Eu viro as costas e vou embora, porque eu não vou aceitar que aquela pessoa me aponte os erros. Eu sei os meus erros, mas eu não vou aceitar. Então, alguns espíritos fazem isso. Chegam no plano espiritual e não aceitam os erros, as suas falhas. E muito menos que alguém superior a eles mostre, aponte para eles, olha, você falhou nisso aqui, você precisa consertar isso aqui. Eles não querem. Tem gente que chega no plano espiritual e não quer consertar. Só que agora nós estamos vivendo uma transição planetária. Então, o que acontece? Chegou lá, você bateu o cartão, estou de volta, né? Você evoluiu um pouquinho, pode voltar para o planeta Terra, porque lá vai ser regeneração. Bateu o cartão de volta, não melhorou, você ainda tá com um monte de vício, você ainda tá orgulhoso demais, você ainda tá egoísta demais, você vai causar problema, o planeta Terra não vai ter mais esse tipo de problema de choro, de sofrimento, vai ser muito pouco. A regeneração acaba muito, pelo que as leituras falam, acaba muito do sofrimento humano, né? Então ele vai olhar assim,
Deu certo, você fez o que era a sua lição de casa, então agora você se prepara que você volta para a Terra. Não deu certo, então, nesse planeta você não volta mais, você vai em outro, que tem as mesmas condições que o planeta Terra tem hoje. Ainda que não estivesse escrito, ninguém poderá ver o Senhor sem estar purificado, essa ideia permanece na ordem natural das coisas. Então, a gente só vai chegar até Deus à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se limpando no perispírito. É ele que fica acumulado toda a sujeira que aqui na Terra a gente causa durante a nossa vinda encarnado. Então, chega aqui, eu fico pensando mal das pessoas, eu fico reclamando, eu fico causando danos aos outros, né? Eu furo fila. Ou seja, tudo de errado que acontece, eu tô dentro. Então, nesse ponto, eu não vou conseguir ver Deus, porque eu vou continuar vindo e encarnando, né? E quanto mais grotesco é minha carne, mais longe, entre aspas, de Deus eu fico. Quanto mais tênue, mais fina fica essa matéria em volta de mim, mais eu me elevo. E se eu elevo, eu vou chegando perto do Criador, né? Uma alma que teme a luz não pode, pela mesma razão, ser atraída para o manancial da luz. A claridade sem mescla de trevas deve abrasá-la como um fogo devorador. Então, onde há luz, não há trevas. E quais são, Senhora, as almas a que chamamos impuras? Creio que são aquelas em que nunca despontou o desejo de purificar-se, de corrigir-se, de aperfeiçoar-se. Hoje eu estou com um problema com essa palavra. Creio que são aquelas que jamais se curvaram ao elevado princípio do desinteresse, aquelas que se constituíram o centro único de todos os seus desejos, de todas as suas ideias, aquelas que se consideraram o objetivo de tudo, o que existe e que somente procuram um meio de satisfazer suas paixões e seus sentidos. Aquelas, enfim, em que dominam o orgulho, o egoísmo, o amor próprio, o interesse pessoal e querem ao mesmo tempo servir os dois senhores que se contradizem. Então, as almas impuras estão dentro daquilo que Jesus sempre falava, as duas chagas, né? Orgulho e egoísmo. Semelhantes almas devem encontrar-se depois da sua separação do corpo, segundo me parece, no miserando estado de uma horrível contemplação de si mesmas, ou, o que vale o mesmo, sentem reciprocamente um profundo desprezo por si e serão arrastadas por uma força irresistível para a esmagadora sociedade de outras almas egoístas. Então, os que são egoístas se juntam aos egoístas, os que são orgulhosos se juntam aos orgulhosos. Nós formamos equipes, né, de trabalho encarnados por afinidade. Ninguém, mas eu brigo pra caramba lá com meu pai ou com a minha mãe, eu brigo com meu irmão. Não, mas vocês são afins. Dentro de vocês existem aí algo que tem um ímã, que chama um pelo outro. Não é o oposto que atrai, são os afins, né? Então, essa equipe, esse grupo de pessoas com quem você lida no dia a dia tem tudo a ver com você. Você tem que descobrir o que eles têm a ver com você. A falha do outro provavelmente seja a sua falha que você não aceita. O egoísmo, pois, é que produz a impureza da alma e acarreta o sofrimento. O egoísmo é combatido por alguma coisa de puro e divino que existe na alma, o sentimento moral. Sem esse sentimento, o homem seria incapaz de qualquer gozo moral, da estima ou do desprezo de si mesmo, da esperança ou do temor da vida futura. Essa luz divina é que lhe faz insuportável toda a obscuridade que existe em si, e eis a razão pela qual as almas delicadas que têm o senso moral sofrem cruelmente quando o egoísmo se apodera delas e as domina. Da concordância e da harmonia que se estabelece no homem entre ele mesmo e sua lei íntima, dependem sua pureza, sua aptidão para receber a luz, sua ventura, seu céu e seu Deus, que então lhe parece assemelhando-se a ele próprio. Aquele que sabe amar, Deus aparece como o supremo amor sob 1000 formas amantes, e seu grau de felicidade ou de aptidão para fazer ditosos aos outros são proporcionais ao princípio de amor que ele sente. Então, como que eu falei, para a gente chegar perto de Deus, a gente tem que se elevar. Quanto melhor a gente for, mais perto de Deus a gente chega. Aquele que ama sem interesse vive em harmonia com o manancial de todo o amor e com todos os que nele bebem. Procuremos, pois, Senhora, conservar em nós o amor em toda a sua pureza e seremos sempre atraídos para as almas amorosas,
Purifiquemo-nos progressivamente das máculas do egoísmo, porque quando tivermos de abandonar este mundo, devolvendo à terra nosso invólucro mortal, nossa alma tomará seu voo com a velocidade do raio, até alcançar o modelo de todos os que amam e unir-se a ele com inefável alegria. Ou seja, nós vamos estar junto com as pessoas que a gente ama. Nós vamos ter essa alegria de retomar as nossas famílias, aos nossos amigos, porque nós somos bons, então isso acalenta o coração da gente, sabia? Nenhum de nós pode saber qual será a sorte da alma depois da morte do corpo. Entretanto, estou plenamente convencido de que depois de rotos os laços da matéria, o amor purificado deve necessariamente dar ao nosso espírito uma existência feliz, um gozo contínuo de Deus e um poder ilimitado para fazer ditosos todos os que são aptos para a felicidade. Olha como isso é um bálsamo para a gente, gente. É muito bom. O quão incomparável é a liberdade moral do espírito despojado do corpo, com que ligeireza o espírito do bem, rodeado de clara luz, efetua sua ascensão. A ciência e o poder de comunicar com os outros são seu patrimônio. Ou seja, se você for bom, quando chegar lá, você ainda pode mandar notícia aqui. O telefone vai tocar, gente. Que luz emite de si, que vida se irradia de todo o seu ser. As mais límpidas claridades aparecem de todos os lados, a fim de satisfazerem suas necessidades mais puras e elevadas. Legiões numerosas de bons espíritos o recebem em seu seio. Vozes harmoniosas, radiantes de amor e de alegria lhe dizem: espírito de nosso espírito, coração de nosso coração, amor saído da fonte de todo amor, alma do bem, tu nos pertences e nós somos teus. Cada um de nós te pertence e tu pertences a cada um de nós. Deus é amor e está conosco. Somos cheios da divindade e o amor encontra sua felicidade na felicidade de todos. Desejo ardentemente, venerada Senhora, que vós e vosso nobre e generoso esposo, o imperador, tão inclinados um e outro ao bem, possais, do mesmo modo que eu, nunca ser estranhos ao amor, que é Deus e o homem ao mesmo tempo, e que seja concedido nos purificarmos por nossas obras, nossas orações e nossos sofrimentos, acercando-nos mais e mais daquele que se deixou elevar na cruz do Gólgota. João Gaspar Lavater, Zurique, 18 de agosto de 1798. É confortante saber, né? Para mim é confortante. Por mais defeito que eu tenha, eu estou confortada que diante de uma morte do corpo, eu possa ser socorrida, né? Por mais dificuldade que eu tenha, por mais que eu tenha errado, eu não tenho no meu coração a maldade. Então eu acredito que só aqueles que têm a maldade mesmo, da ignorância pura, do orgulho ferrado mesmo, sabe? Daquele egoísmo que a pessoa só se enxerga, ela não enxerga mais ninguém, ela passa por cima de todo mundo, ela não tá nem aí. Né? Se o outro tá feliz, se o outro não tá, ela esquenta a cabeça. O negócio é ela, as luzes são para ela, né? Aquelas pessoas que vivem ganhando curtida, né? Se importam com isso em Facebook, Instagram, né? Aquelas pessoas que exaltam a sua beleza, vai lá e faz cirurgia para esticar a pele e botar silicone, e os homens têm que entrar na musculação e tomar injeção de cavalo, essas pessoas que são assim, exageradas, né? Na vaidade, na luxúria. Então, elas acabam sim sendo pessoas más, porque elas não enxergam outra coisa a não ser isso aqui, matéria. Se eu fosse enxergar só isso aqui, eu tava lascada. Ainda bem que não é só isso, ainda bem que tem o espírito, que eu tô tentando cuidar bem dele. Mas brincadeira à parte é isso, gente. Né? A coisa é séria, não dá nem pra brincar, não. A coisa é bem séria. Vamos cuidar do nosso espírito enquanto é tempo. É a hora que a gente levantar o braço, ai, Senhor, e ele puxar de uma vez, aí já era. Aí, chegando lá, o que você vai falar com ele? Qual é a desculpa que você vai encontrar para dizer, não cuidei porque eu não sabia? Todos nós sabemos que a gente tem que cuidar dessa parte espiritual. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos isso. Lá, cravado na consciência que nós temos a necessidade de nos cuidar.
E tudo aquilo que eu faço pro outro, eu sei, é batata, que vai voltar para mim. Todo mundo, todas as religiões sabem disso. Não tem como chegar lá e falar, ah, eu não sabia. Eu joguei pedra na casa da vizinha lá, mas não sabia que ia quebrar o vidro dela. Eu acho que sabia. Se você jogou, foi para isso mesmo. Você estava na intenção, né? Ontem eu estava conversando com um policial e... Ixi, já deu 25 minutos. Ontem eu estava conversando com um policial e ainda falei para ele, lembrando de uma outra situação que eu tive com uma outra policial há anos atrás. Ela falando assim, nossa, eu tô num conflito tão grande, né? Na hora do embate, às vezes, a gente acaba ferindo ou até matando um marginal, né? Aí eu falei, então, qual é a intenção naquele momento? É o de matar ou é o de proteger? Se você tá ali, sangue no olho, não, que eu quero matar, não sei o quê, então você tá naquela intenção de matar, você tá na intenção ruim. Agora, se naquela hora do combate você tá na intenção de se proteger ou proteger alguém, por mais que não tem nada louvável matar o outro, mas você tá se protegendo, a sua intenção. O que vale é o nosso pensamento. Qual é a minha intenção diante das situações, né? Se eu tenho a intenção de comer até o último pedaço do bolo para não deixar nada para ninguém, eu sou egoísta. Agora, se eu tô comendo um pedaço hoje, amanhã eu como outro pedaço, eu tô guardando um pedaço pro meu irmão, então não tem problema, né? Por mais que você tenha problema de saúde, você não vai estourar a sua saúde com um pedaço de bolo. Então, tem que ver a intenção. Qual é a intenção? Tudo aquilo que você for fazer, vigia a tua intenção. Qual é a intenção que você está tendo naquilo? E aí você vai saber como é que você vai chegar e ser recebido no plano espiritual. Se as suas intenções, em geral, são para fazer o bem, lá você vai ser recebido por uma equipe, por pessoas conhecidas, espíritos já conhecidos, que vão te abraçar, vão matar a saudade, né? Vão te dar o necessário para que você vá se adequando, acostumando com a nova, né, jornada, com a chegada ao plano espiritual. É como você chegar na casa de um parente em viagem, o parente vai lá e faz um banquete para você. Geralmente é assim, né? Dá um café, dá um almoço, te agrada porque você está chegando. Então você vai ser bem acolhido. Agora, se seus pensamentos, suas atitudes foram horríveis, gente, não espera muita coisa não. Não espera porque o bicho pega. E a gente sabe que pega porque as cartas estão aqui, as leituras, a literatura espírita, ela ajuda muito nisso. Ela pode te confortar ou ela pode te assustar, depende de você.